Olá, pessoal, aqui é a professora Letícia e vamos falar sobre volume da calota e da zona esférica. Então, aqui, ó, o que é calota primeiro, tá? É você pegar a nossa esferinha aqui, imagine que isso seja bem redondinho uma esfera. A gente corta aqui num plano ela, e ela vai ter uma altura aqui de topo. Então, isso aqui é a nossa calota esférica, tá? E a zona esférica é quando a gente corta ela por dois planos. Então, a gente tem aqui, ó, uma região aqui também de altura N, tá? E como que a gente calcula? Então, as duas a gente vai partir do mesmo princípio, tá? Eu vou fazer até esse começo aqui de cor roxa, que depois a única coisa que muda para elas, limites dela, né? Então, vamos partir lá da equação reduzida da circunferência, onde a gente tem aqui x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Como a gente parte do princípio que o centro da esfera é exatamente o eixo zerado, o eixo central lá das coordenadas, tá? Então, o a aqui vai valer zero e o b vai valer zero. Então, a gente tem x menos zero, x ao quadrado, mais y ao quadrado, porque o b vale zero, y menos b, igual a r ao quadrado. Isolando o y, por quê? Porque o nosso y, gente, vai ser a nossa circunferência aqui para poder calcular a nossa área desse corte, tá? Então, o y ao quadrado vai ser igual a r ao quadrado menos x ao quadrado, né? Que a gente passou o x para o outro lado. Agora, a gente precisa passar essa potência aqui para o outro lado como raiz. Então, a gente tem r menos x ao quadrado aqui em raiz, tá? O y. Então, tá. Então, agora a gente vai pegar essa calota e vai dividir em pequenos cortes aqui, vários pequenos cortes, tá? Se a gente dividir em pequenos cortes, a gente vai ter algo muito parecido com um cilindro, onde a gente tem uma altura aqui de dx, e o nosso raio aqui dele a gente vai chamar de, em vez de r, a gente vai chamar de y, tá? Que é o que a gente encontrou aqui. E a gente sabe que o volume do cilindro, vamos continuar com o azul, porque ainda é o mesmo para os dois. O volume do cilindro é dado pela área da base vezes a altura, onde a área da base é a área de um círculo. Então, vai ser πr ao quadrado vezes a altura. Então, a gente viu aqui que a nossa altura é o dx, então a gente vai trocar o h por dx, e o raio é o nosso y. Então, VC, né, o volume do cilindro, vai ser π vezes y ao quadrado vezes dx, tá? E no lugar do y, a gente já pode colocar, então, isso aqui, ó. Então, VC vai ser igual a π raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado vezes dx. E agora, a gente vai colocar os limites, tá? Para essa calota, para a gente poder colocar numa integral. Então, o volume agora não... Então, o volume agora vai ser dado pela integral. Os limites aqui, ó, observe, a gente tem o nosso raio, certo? Ó, o nosso raio, que é do centro até a ponta. Esse raio, menos a altura aqui da calota, nos dá esse início aqui. Então, esse daqui é uma dos nossos limites. Então, o raio menos a altura. E o outro limite é a ponta do raio. Então, é o próprio raio, tá? Então, de r ao quadrado menos x ao quadrado por dx. E agora, a gente precisa integrar isso com relação a x. Então, a gente vai ter que o volume vai ser igual a x multiplicado por, aqui, o π, né, gente? Tô esquecendo o π aqui, ó. Π aqui fora, tá? O r multiplicado por x, dividido pelo expoente do x, que é 1, menos x multiplicado por x ao quadrado, né? Multiplicado por x é x ao cubo, dividido pelo seu expoente, que é 3, pelo limite que a gente encontrou lá. Então, r menos h. Então, agora que a gente integrou, a gente precisa só colocar os limites aqui no lugar do x e fazer a continha, tá? Então,
Até aqui é basicamente a mesma coisa para os dois. O que muda só vai ser o limite. Depois a gente vai ver o limite aqui da zona esférica, tá? Então, vamos voltar pro preto para poder calcular, encontrar a fórmula da calota primeiro. Então, vamos partir disso e vamos colocar só o nosso limite aqui dentro, tá? Então, a gente tem π r ao quadrado, vamos colocar um parênteses aqui, menos no lugar do x, então a gente vai colocar r, tá? Aqui, esse 1 aqui a gente não precisa. Menos r ao cubo sobre 3. E isso tudo, né, do primeiro limite, menos a segunda parte aqui, ó. Então, r ao quadrado, menos no lugar do x aqui, ó, vai ser r menos h. Menos não, desculpa, é multiplicando aqui, ó. Aqui não é menos, aqui é vezes. Deixa eu apagar só pra mim não confundir aqui. Porque ali pensei que fosse, aqui é um pontinho, achei que fosse menos, tá? Então, é r vezes r. Então, r ao quadrado, né? Vezes r menos h. Menos r menos h sobre 3. Tudo isso dividido por 3, tá? Então, aqui... Agora, é só resolver essa equação, gente. Então, a gente tem aqui, ó, volume igual a π. Aqui, a gente tem r ao quadrado vezes r dá r ao cubo. A gente já pode tirar o mínimo múltiplo comum aqui, tá? Vou fazer para ficar mais rápido. Então, vamos tirar o mínimo múltiplo comum aqui, que vai dar de 3 e 1 vai dar 3. 3 dividido por 1 é 3, 3 vezes 1 é 3. Então, eu tenho 3, r ao quadrado vezes r ao cubo, menos r ao cubo. Tá? Então, já resolvemos aqui uma parte. Menos, aqui a gente faz a multiplicação, então, eu tenho r ao quadrado vezes r dá r ao cubo, menos r ao quadrado h. Menos, aqui, ó, a gente tem um produto notável, né? O cubo da diferença. Então, aqui vai dar r ao cubo. Vou colocar entre parênteses aqui. R ao cubo menos 3r ao quadrado de h mais 3rh ao quadrado menos h ao quadrado. Menos h ao cubo. Tudo isso sobre 3. Tá? E a gente fecha aqui. Vou colocar como permaneceu parênteses aqui. A gente pode fazer aqui o jogo de sinal para tudo que tá dentro, tá? Então, a gente vai ter aqui v igual a... Podemos resolver aqui, então, a gente tem aqui 2r ao cubo sobre 3, menos com menos, menos com mais menos aqui, r ao cubo, menos com menos dá mais, menos com menos aqui vai dar mais também, deixa eu colocar aqui. E o de dentro vai permanecer tudo igual aqui, ó, r ao cubo, menos 3r ao quadrado, porque vai permanecer igual, porque aqui virou mais, e fazendo um joguinho de sinal vai ficar tudo como ele mesmo, né? Então, 3r ao quadrado de h mais 3r h ao quadrado menos h ao cubo. Isso tudo aqui ainda entre parênteses. E aqui ainda, ó, daqui pra cá ainda é tudo sobre 3. Tá? Então, a gente também pode tirar aqui o mínimo múltiplo comum, que a gente vai ter, que vai ser, aqui ó, esqueci do π, é tanto número que a gente vai esquecendo, né? Então, 2r ao cubo, dividido por 3, menos, tirando o mínimo múltiplo comum de tudo aqui, a gente vai ter 3r ao cubo, mais 3rh ao quadrado de h, mais r ao cubo, menos 3r ao quadrado de h, mais 3r's h ao quadrado, menos h ao cubo. Então, tirando o mínimo múltiplo comum aqui. E a gente já percebe que aqui, ó, já corta com esse, ó. 3r ao quadrado menos 3r ao quadrado de h é zero, então já tá fora, tá? Então, v igual a π, 2r ao cubo de 3,
Na verdade, aqui, ó, gente, vamos fazer o seguinte, o 3 é comum para os dois, a gente já passa aqui para junto do π, tá? Menos 3r ao cubo, mais r ao cubo, mais 3rh ao quadrado, menos h ao quadrado, h ao cubo. E a gente resolve aqui o que tá dentro. Então, aqui, gente, eu já tinha feito o jogo de sinal lá, lembra? Aqui em cima, ó, então não tem parênteses, já tá tudo junto já, tá? Então, aqui, ó. Vou apagar aqui. Então, aqui eu tenho, ó, 3r ao cubo, mais r ao cubo, mais 2r's ao cubo, dá zero, certo? E vai me ficar apenas 3r ao h ao quadrado, menos h ao cubo, tá? O h aqui ao quadrado tá em evidência, ele se repete nos dois, então a gente pode tirar pra fora, tá? Então, a gente tem volume igual a π h ao quadrado sobre 3 por 3r menos h. Dessa forma. Então, essa é a fórmula para calcular o volume da nossa calotinha esférica, tá, gente? Essa é a fórmula para calcular e veio desse cálculo, tá? Como é muito número, gente, a gente acaba errando. Desculpem a falha aí de ter feito jogo de sinal e depois voltar o parênteses sem ter necessidade, porque eu já tinha feito jogo de sinal. Então, agora, gente, a partir disso, a gente vai calcular, então, agora a zona esférica, tá? Que é igualzinho, a gente chega até aqui da mesma forma. A única coisa que muda é que agora a gente vai trocar o limite. Então, em vez de ser R e R menos H, vamos colocar lá para baixo, a gente vai ter aqui, ó. Então, a gente tem aqui do centro, a gente tem uma altura H1 e a gente tem uma altura aqui H2, tá? A gente tem o nosso raio, ele pode vir tanto para cá quanto para cá. E a gente tem ainda o nosso R1 aqui, ó. Que lá a gente chamou de Y, tá? E o nosso R2 aqui. E aqui a gente percebe que forma um triângulo retângulo. Então, a gente vai usar o nosso limite aqui de altura, aplicando Pitágoras aqui. Tanto para um lado quanto para o outro, tá? A primeira altura e a segunda altura. Então, aqui... A gente tem aqui que o nosso R é a nossa hipotenusa para os dois, tá? Vamos colocar aqui vou colocar aqui do ladinho aqui, ó. Então, a gente tem que o R ao quadrado é igual a R1 ao quadrado, Rzinho 1, né? Vamos colocar aqui, ó. R1 ao quadrado, mais o quadrado de H1. Então, a gente precisa isolar a altura, que vai ser o nosso limite aqui superior, tá? Então, vai ser aqui, ó, H1 igual a R ao quadrado menos R1 ao quadrado. Isso tudo na raiz, porque tinha a potência aqui, ó, que vai passar para o outro lado como raiz. Então, a gente tem uma delimitação. E agora, pro R2, a gente tem aqui, ó, R ao quadrado igual a R2 ao quadrado mais H2 ao quadrado. E a mesma forma, a gente vai fazer aqui isolar o H2. Então, a gente vai ter que H2 é igual a raiz de R ao quadrado menos R2 ao quadrado, beleza? Então, temos o nosso limite aqui agora para aplicar naquela formulazinha aqui em cima, tá? Vou passar aqui para baixo. Vamos copiar aqui a formulazinha. Então, a gente tem aqui, ó, que o volume vai ser igual a R ao quadrado vezes x menos x ao cubo sobre 3, com os nossos limites agora, que é raiz de r ao quadrado menos r1 ao quadrado, raiz de r2 ao quadrado menos r2 ao quadrado. R ao quadrado menos r2 ao quadrado. Beleza, gente? Então, agora, a gente vai aplicar o limite, tá? Só que, ao invés de fazer como a gente fez lá, de colocar tudo em 1 e depois fazer menos, a gente vai fazer diferente aqui, tá? Que vai ficar mais fácil. Então, a gente vai fazer assim, ó. O volume vai ser igual a R2 vezes R2 menos R1 R ao quadrado menos R1 ao quadrado,
tudo na raiz aqui, menos já de cara R2 menos R2 ao quadrado. Isso tudo menos, então a gente tem aqui R2 menos R1 ao quadrado na raiz, menos R2 menos R2 ao quadrado, tudo na raiz, dividido por 3 e ao cubo, tá? Então, a gente vai trabalhar dessa forma agora. Por quê? Porque eu vou encontrar algumas relações aí bem interessantes para dar sequência, tá? Não esqueci ainda de colocar aqui, ó, que o pi tá aqui fora, tá, gente, ó. A gente pode já trazer o pi aqui pra dentro. Mas antes, gente, eu preciso mostrar uma relação aqui pra vocês, tá? Vamos pegar aqui, ó, que a gente igualou aqui, ó, do H1. Então, tem uma outra forma de eu achar ainda a relação aqui do H1, tá? Então, aqui, ó, a gente sabe que o R ao quadrado é nossa hipotenusa. Vai ser igual ao cateto. Um cateto aqui a gente vai chamar de R2. Então, agora a gente vai levar o H1 com relação ao R2, tá? Então, vai ser aqui, ó, para achar o H2 aqui. R2 ao quadrado, mais o outro cateto, ao invés de a gente chamar de H2, vamos chamar ele de H, que é o todo, menos o H1, vai me dar o H2, tá? Então, H menos H1 ao quadrado, tá? E fazendo isso aqui, a gente tem que H menos H1 vai ser igual a raiz de R ao quadrado menos R2 ao quadrado, certo? E ainda eu tenho o H aqui para isolar para o outro lado. Então, eu vou ter aqui, ó, como, para não ficar negativo aqui, a gente pode multiplicar por menos 1 e vai dar mais aqui, aqui menos. Ele já vai passar como, então, ele já vai passar como mais pro outro lado, tá? Por causa dessa multiplicação por menos 1. Então, eu vou ter aqui, ó, que H1 vai ser igual a raiz de R2 menos R ao quadrado menos R2 ao quadrado mais H, tá? Então, eu tenho essa outra relação aqui para H1. Como os dois são iguais, eu posso igualar as duas equações. Como H1 vai ser igual a H1, eu posso dizer que raiz de R2 menos R1 ao quadrado vai ser igual a raiz de R2 ao quadrado menos R2. R ao quadrado menos R2 ao quadrado, tudo isso mais H. Então, isolando o H, a gente tem que o H vai ser igual a R ao quadrado menos R1 ao quadrado menos raiz de R ao quadrado menos R2 ao quadrado, tá? Então, a gente tem essa pequena relaçãozinha aqui. Então, sempre quando a gente achar isso daqui, a gente pode substituir por H, e é o que a gente tem aqui, ó, tá? Então, isso daqui nada mais é do que o H. Então, a gente tem aqui, ó, π, V igual a π R ao quadrado, H, menos, aqui a gente tem o cubo de uma diferença, tá? Isso aqui também é um produto notável, que ele é calculado da seguinte forma, que é, assim, ó, o cubo da diferença. Ele é A menos B vezes A ao quadrado mais AB mais C ao quadrado, mais B ao quadrado, que C ao quadrado, mais B ao quadrado. Tá? Então, a gente vai colocar, substituir isso aqui por isso daqui. Então, a gente tem menos aqui, ó. Então, é A menos B, isso aqui é A, isso aqui é B. Então, a gente vai ter R ao quadrado menos R1 ao quadrado menos raiz de R2 menos R2 ao quadrado. Aqui, ó, novamente, a gente já achou um H aqui, tá? Multiplicado por R ao quadrado menos R1 ao quadrado, tudo isso ao quadrado, que corta aqui a raiz, a gente vai conseguir extrair, menos o produto dos dois, mais,
aqui não é menos, aqui é mais, o b ao quadrado. Tudo isso ao quadrado que também extrai a raiz. Então, fazendo isso, a gente tem tudo isso, né? A gente já tá multiplicando o π. Então, eu coloquei o π aqui vezes r, aqui também é π vezes... Aqui vamos colocar o π sobre 3, porque aqui é tudo dividido por 3, tá? Então, menos π sobre 3, tá? Então, π r ao quadrado de h menos π sobre 3. Aqui a gente tem já h vezes. Então, no lugar de colocar esse h vezes aqui dentro, a gente já pode tirar para fora aqui junto com o π, tá? Junto com π sobre 3. Então, h. Agora, a gente vai trazer aqui, pegar isso aqui de fora, tá? Então, aqui a gente extraiu a raiz, a gente tem r ao quadrado menos r1 ao quadrado. Aqui a gente também já tirou para fora, ó, mais r ao quadrado menos r2 ao quadrado. E aqui a gente tem esse produto aqui, tá? Mais raiz de r ao quadrado menos r1 ao quadrado vezes raiz de r ao quadrado menos r2 ao quadrado. Aqui, ó, a gente tem 2 r's, a gente pode somar aqui. E como que a gente vai tirar esse produto aqui, ó? A gente tem uma coisa interessante. A gente viu aqui, ó, que h é a subtração das duas raízes, certo? E se a gente elevar o h ao quadrado, a gente vai ter o produto. A gente viu aqui que h é igual a raiz, as duas raízes, né? A subtração das duas raízes. Menos r ao quadrado menos r2 ao quadrado, tá? Então, esse aqui é o h. Se eu elevar o h ao quadrado, a gente tem aqui, ó, tudo ao quadrado. Então, a gente tem aqui, ó, a diferença, o quadrado da diferença, tá? E aqui a gente consegue encontrar uma multiplicação, porque lembra o que é o quadrado da diferença? Quadrado do primeiro, r2 menos r1 ao quadrado, que é menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui a gente vai tirar a raiz. Então, a gente vai ter aqui, ó, 2r ao quadrado, menos r1 ao quadrado, menos r2 ao quadrado, menos 2 vezes aqui esse produto, né? A gente pode chamar esse produto de x aqui para ficar mais fácil para escrever, tá? Porque a gente vai querer isolar ele para saber o que ele vale, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, menos 2x vai ser igual, passando para o outro lado aqui, ó, vai ser igual a menos 2r ao quadrado, mais r1 ao quadrado, mais r2 ao quadrado. E a gente tem o 2 aqui que tá multiplicando, então passa para o outro lado dividindo. Então, a gente vai ter tudo isso aqui dividido por menos 2, que vai dar igual a, o nosso produto vai ser aqui, ó, corto, vou ter r ao quadrado, aqui eu vou ter que fazer jogo de sinal, tá? Menos r1 ao quadrado, menos r2 ao quadrado, tudo sobre 2, porque eu cortei só aqui que valeu 1, aqui a gente não cortou, tá? Não é uma multiplicação para poder cortar assim de todos, tá? Então, a gente achou o valor aqui para o produto. Então, aqui aplicando de novo, a gente tem volume igual a πr ao quadrado de h menos π sobre 3h, que vai nos dar aqui, então, ó, 2r ao quadrado menos r1 ao quadrado menos r2 ao quadrado mais
R ao quadrado menos R1 ao quadrado sobre 2 menos R2 ao quadrado sobre 2. E o H? Ah, gente, esqueci o H aqui, não é igual a zero, tá? Aqui é igual a H ao quadrado. Então, o H ao quadrado aqui vai continuar em todos, tá? Que é menos. Aqui a gente fez jogo de sinal, vai ficar menos H ao quadrado sobre 2. Então, menos H ao quadrado sobre 2. Aqui, fazendo o joguinho de sinal mais, vai ficar tudo a mesma coisa. Então, a gente pode fazer essa continha aqui. Então, eu tenho V igual a π ao quadrado de H menos π de H. Aqui, ó, 2R com mais R, eu tenho 3R aqui. 3R ao quadrado. E aqui a gente vai ter que fazer, ó. Aqui, ó, como é dividido por 3, quando eu fizer mínimo múltiplo comum, eu vou fazer isso aqui pra vocês, tá? Se eu fizer mínimo múltiplo comum aqui, ele vai nos dar 3πr ao quadrado de h. Aqui a gente tem πh sobre 3 dividido por 3r ao quadrado, multiplicando por 3r ao quadrado, que vai dar a mesma coisa, ó. Isso menos isso dá zero. Então, aqui a gente já corta. Só que eu tenho esse πh multiplicando todos, eles não estão só multiplicando o 3r ao quadrado, tá? Ele tá multiplicando ainda o R1, então a gente vai permanecer com ele aqui, tá? Mas isso aqui, ó, já era, tá? Isso aqui também já era. Então, menos R1 ao quadrado, menos R2 ao quadrado, mais não é menos, mas com menos dá menos, R1 ao quadrado sobre 2, menos R2 ao quadrado sobre 2, menos H sobre 2. Aqui a gente também vai fazer jogo de sinal, um múltiplo comum aqui, tá? Que vai ficar 2 aqui e 2 aqui. Então, observe, gente, que a gente tem, então, o menos πh sobre 3, que tá multiplicando tudo que tá aqui dentro, certo? Então, a gente multiplicou esse aqui primeiro, que já eliminou com esse daqui. Ok? Mas aí a gente tem ainda esse menos π multiplicando todo o resto aqui dentro. Então, a gente vai permanecer aqui, ó, V, né, volume igual a, aqui, ó, menos, a gente vai repetir aqui, πh ao h sobre 3, tá? E esse menos a gente vai fazer jogo de sinal com o que tá aqui dentro, tá? E ainda vai realizar a continha aqui. Então, a gente tem aqui, ó, menos 2r1 ao quadrado sobre 2, e aqui R1 ao quadrado sobre 2, que vai dar menos 2 menos 1, vai dar menos 3, né? Lembre que eu tenho duas dívidas, então eu tô somando dívida. Só que no lugar de menos aqui, a gente vai fazer com o joguinho de sinal daqui, ó. Então, vai dar mais, tá? Então, aqui a gente tem, ó, menos 2R2 ao quadrado sobre 2 e R2 ao quadrado sobre 2, vai dar também menos 3R2 ao quadrado sobre 2. No lugar de menos aqui, a gente vai fazer o jogo de sinal aqui, vai dar mais. E o H aqui que sobrou, que no lugar de menos, então, menos com menos dá mais, H ao quadrado sobre 2. Esse 2 aqui, ó, sobre 2 tá comum, a gente pode multiplicar com 3 e deixar aqui fora, tá? Pra facilitar. Então, V vai ficar igual a P, né, a π vezes H, 3 vezes 2, 6, tudo isso multiplicando 3R1 ao quadrado, mais 3R2 ao quadrado, mais H ao quadrado. E é isso, gente. Ficou a fórmula aqui pra gente achar o volume de uma zona esférica aí, qualquer, tá? Espero que vocês tenham compreendido, é bastante cálculo para chegar até ali, né? Vocês viram que eu fiz alguns errinhos, esqueci algumas coisinhas para trás, mas a gente corrigiu. Espero que vocês tenham compreendido, até a próxima, tchau!